Sin embargo, la premura del tiempo nos obliga a dar paso a una conferencia muy interesante sobre ecología, por lo cual concluimos agradeciendo muy de corazón a nombre de todos los presentes a Raúl Teixeira la contribución tan interesante que nos ha dado sobre educación. Ecologia e as leis de destruição e conservação. Primeiro, Isaías Claro, cujo currículo é o seguinte: segundo promotor de justiça da comarca de Oswaldo Cruz, São Paulo, e membro do Ministério Público desde maio de 1978. Presidente do Conselho Regional Espírita de Araçatuba. Presidente da União Intermunicipal Espírita de Oswaldo Cruz. Presidente da Comunidade Espírita Joana de Ângeles, Internato para Meninas. Participação nos livros Ceareiros da Atualidade, volume 3 e Sobreviver. Ele tem 15 minutos 20 minutos para fazer a sua exposição. Companheiros da mesa diretora, senhoras, senhores, irmãos de ideal, que Jesus nos abençoe nesta manhã, como nos tem abençoado em todos os dias de nossas vidas. Conta Gibran Khalil Gibran que em certa oportunidade passava ele por uma ilha, e nesta ilha ele viu um monstro com corpo de animal e cabeça de homem. E Gibran Khalil Gibran ficou intrigado com a postura daquele monstro, porque ele se entregava com toda a voracidade possível a comer toda a terra da ilha e a beber toda a água do mar. E Gibran perguntou-lhe: por que esta voracidade de pretender comer toda a terra e beber toda a água do mar? E o monstro respondeu-lhe: porque não sei se amanhã terei terra para comer e água para beber, entrego-me agora com toda a volúpia, para que hoje eu me satisfaça e atenda às minhas necessidades. Esta digressão filosófica de Gibran Khalil Gibran auxilia-nos nesta manhã, para que possamos abordar, com a objetividade estabelecida pelo tempo que nos foi destinado, a respeito da ecologia, da questão do meio ambiente que vem inquietando a criatura humana. Sobretudo, na segunda metade do nosso século, temos convivido com o desenvolvimento tecnológico e industrial, e expressões novas foram criadas, dentre elas as que mencionamos agora: chuvas ácidas, dejetos orgânicos, lixo químico, lixo atômico, lençol freático contaminado, alimentação contaminada pelo excesso de agrotóxicos, ar irrespirável, cidades desumanizadas, campos devastados, florestas dizimadas através de incêndio generalizado, de forma tal que milhões de hectares de floresta por ano são erradicadas da face do orbe.
E a criatura aturdida e atormentada indaga: por que esta agressão generalizada? Dizem uns: porque o homem precisa atender às suas necessidades ilimitadas, extraindo da natureza os recursos limitados que ela possui. Outros afirmam ainda que o processo desenvolvimentista é feito à custa dos recursos naturais e, porque são limitados por definição, acabam por se esgotar. Afirmam outros que a corrida armamentista, as guerras, na realidade levam o homem à busca da hegemonia sobre os bens naturais, porque parte-se do pressuposto de que todo aquele que dominar os bens naturais há de, com isto, favorecer-se em detrimento das nações vencidas e explorá-las e subjugá-las a seu talante. Mas nós, dentro do enfoque eminentemente espírita cristão, compreendemos com Allan Kardec e com o Espírito Verdade e sua pleiade de colaboradores, que o homem comporta-se à semelhança do monstro na figura alegórica de Gibran Khalil Gibran, porque sendo interiormente evoluído, aferra-se aos valores eminentemente materiais, porque não tem uma visão otimista, imortalista da existência, porque imagina que o finar-se no corpo representa a cessação total da vida, e porque a terra não retornará, e porque não possui responsabilidade direta com a terra, com as gerações futuras, entrega-se ao desvario da posse, da dominação arbitrária, a selvajada, dominando povos e explorando os recursos naturais, prejudicando assim a qualidade ambiental, o ar que todos nós respiramos. A comunidade científica mundial, preocupada com a questão nas últimas décadas, e sobretudo nas duas últimas, em 1972, por uma iniciativa da ONU, em que 114 estados, dentre os quais o Brasil, estiveram presentes em Estocolmo, na Suécia, procuraram esses estados objetivar uma política que pudesse atender à situação. E dentre outras sugestões orientadas, lembrou-se da política denominada crescimento zero, que se estancasse o desenvolvimento industrial, tecnológico, para que se mantivesse o status quo e não se agredisse de forma desmedida a natureza. A medida aparentemente sábia era inócua e iníqua, na medida em que o crescimento zero levaria a uma injustiça perene, porque os países ricos e industrializados permaneceriam industrializados e ricos, enquanto que os países pobres estariam inexoravelmente fadados à pobreza perene. Naturalmente que o Brasil, com as suas múltiplas necessidades econômicas, industriais e sobretudo sociais, morais, não pôde concordar com a medida e acabou por importar a tecnologia e com ela a agressão desmedida que todos nós conhecemos. Assim, esta medida superada levou a outra, que se compatibilizasse o desenvolvimento com a ecologia, e surgiu a expressão nova do ecodesenvolvimento, segundo a qual o desenvolvimento seria orientado, obedeceria a algumas diretrizes de forma tal que se preservasse o meio ambiente, a qualidade ambiental,
e ao mesmo tempo em que se atenderia quanto possível às necessidades humanas. Esta colocação, sábia e oportuna, tem merecido o respaldo e o respeito das autoridades do assunto, na medida em que o desenvolvimento, para concretizar-se, exige realmente os recursos naturais. E a ecologia igualmente necessita do desenvolvimento tecnológico para que tenha subsídios para salvaguardar-se, a fim de atender às gerações atuais e, sobretudo, às gerações futuras. A doutrina espírita, dentro de sua universalidade, tem dado um contributo extraordinário ao pensamento humano. E alguém nos indagará: o que é que a doutrina espírita tem a ver com ecologia, com o meio ambiente, com essas questões atuais que têm ocupado a mídia e inquietado as comunidades científicas e a sociedade como um todo? Detendo-me em O Livro dos Espíritos, eu me impressionei com a incrível atualidade do pensamento kardeciano, quando em a questão 731, o Espírito Verdade recomendou-nos exatamente aquilo que a comunidade científica mundial em 72 estabeleceu na filosofia do ecodesenvolvimento. Isto é, perguntou Kardec, como entender que ao lado das leis de conservação colocou Deus em a natureza os meios de destruição? E o Espírito Verdade respondeu que é o remédio ao lado do mal, é a necessidade de equilibrar-se conservação e destruição. A mensagem espírita, portanto, também no capítulo da ecologia, traz uma excelente contribuição para que o homem, transformando-se moralmente, compreenda que é preciso preservar ao mesmo tempo a natureza e salvaguardar as necessidades das criaturas humanas, dando-lhes todas as condições de autodesenvolvimento, de autoeducação. A Terra, diz-nos a doutrina espírita, é um berço abençoado em que o Espírito imortal, nós, através de incontáveis avatares, temos tido oportunidades repetidas de evolução, de aprimoramento. A Terra pode dar-nos tudo, dizem-nos os espíritos venerandos responsáveis pela codificação kardeciana. Se não nos dá, é porque a criatura humana, egoísta, orgulhosa e por força de consequência, ambiciosa, dominadora, prepotente, tem assamarcado os recursos naturais em favorecimento de uns poucos e, consequentemente, em detrimento de uma maioria expressiva. Na medida em que o homem melhorar-se, transformar-se espiritualmente e compreender que a reencarnação é uma lei, que a responsabilidade é inerente ao livre-arbítrio, que a colheita corresponde inevitavelmente à semeadura, e que o homem retornará ao proscênio da vida corporal, e que lhe há de, por justiça, reencontrar nas encarnações subsequentes o resultado de sua conduta, ele começa a melhorar-se, a elevar-se espiritualmente. Kardec perguntou ao Espírito Verdade, no estado atual, é a questão 734 do Livro dos Espíritos, no estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruir os animais? E nós acrescentaríamos a natureza toda. E Allan Kardec
obtém essa resposta para a reflexão rápida desta noite e naturalmente perfunctória, superficial. O abuso jamais constituiu direito, porque o homem pode destruir os animais, pode trabalhar com os recursos naturais para atender às suas necessidades e à sua segurança. Mas a que necessidades, perguntou Kardec? As necessidades superficiais, ilusórias? Não, responderam os espíritos. As necessidades reais, fundamentais, de alimentação, de sustentação, para repetirmos ipsis literis a mensagem do livro dos Espíritos e a sua segurança. O abuso, representando o excesso, leva naturalmente ao desequilíbrio, e o espírita calceta assume a responsabilidade intransferível de reparar o mal que haja produzido. Mas, nesta manhã, com a nossa mensagem objetiva e rápida, para terminar, concluindo esta abordagem objetiva, colocamos que a poluição ambiental é decorrência de uma outra poluição, a poluição moral, porque tudo está poluído na educação, como colocado inteligentemente pelo companheiro que nos precedeu. Todos os aspectos da economia, da moral, da educação, do comportamento da criatura humana está poluído, e é preciso que nós investamos no desenvolvimento das potencialidades da criatura humana para encaminhá-la ao bem, ao amor, para que, amando-se e amando o semelhante, ela possa, por força de extensão, amar toda a natureza. Assim, antes de amarmos uma árvore, um pássaro, e sem que o deixemos de amá-los, amemo-nos, porque mais vale o homem do que os lírios do campo, mais vale a criatura humana do que os pássaros que voejam no céu. Assim, sem esquecermos a ecologia, o meio ambiente, a preservação de nossa qualidade de vida, amemo-nos para que possamos erradicar a mais grave de todas as poluições existentes, que é a da indiferença moral, do indiferentismo, do egoísmo, da ambição, do orgulho. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Ouviremos agora o confrade Ari Ficaz, que é biólogo, professor de Ecologia do Departamento de Zoologia da Unesp, São José do Rio Preto, e membro da Unimed de São José do Rio Preto. Com a palavra. Bom dia a todos, muita paz. As palavras finais do Isaías me faz relembrar aqui um dos queridos confrades que já se encontram no mundo espiritual, nosso querido Formiga, um grande estudioso das questões nordestinas. E o Formiga sempre dizia que, após uma fala, ele dizia que ia pegar o mote, o final da palavra do cantador inicial para continuar a sua cantoria. Eu, evidentemente, para pegar o mote do nosso querido Isaías, vou incorrer em muitas imperfeições. Entretanto, vamos tentar pegar o mote. E antes de amar as plantas, antes de amar a natureza, amemo-nos. Porque Isaías provavelmente aduzia não à questão do amor, homem apenas, mas à questão
que retrocede à nossa origem animal e vegetal. A questão que nos coloca a par da natureza como irmãos que somos, porque somos todos filhos do mesmo Criador. A linguagem que vamos usar, ela é uma linguagem toda nossa, porque o espírita, por natureza, é um ecólogo, já que um dos ramos da ecologia é o comportamento, a etologia. E o que fazemos nós quando adentramos a casa espírita para estudar os ensinamentos deixados pelos grandes mestres, ou mesmo praticá-los na sala mediúnica, se não trabalhar as questões comportamentais? Portanto, estamos todos aqui no mesmo nível, somos todos ecólogos espirituais, tratando sempre estas questões do relacionamento entre um mundo fora desta nave espacial chamada Terra e ela relacionada com tudo que a compõe, formando o que nós conhecemos por ecossistemas. Para chegarmos a um ponto que julgo interessante, é necessário que a gente reveja alguns conceitos, reveja uma parte da história da humanidade, uma parte da história da vida na Terra. Gilman, um dos grandes pesquisadores do momento em anfibiologia, tem nos assegurado que nós terminaremos o século XX sem o conhecimento necessário de muitos ecossistemas terrestres, significando que muitas espécies animais e vegetais serão levadas à extinção sem que tenhamos contemplado a humanidade com o seu conhecimento. Isto se faz, evidentemente, via a agressão que todos nós somos partícipes. É necessário verificar que nós, como espíritas, entendemos que estamos a caminho da evolução. E Kardec fez uma colocação muito interessante e muito apropriada ao nos informar que a ciência sem o espiritismo perde elos de ligação e perde condições de explicações de coisas que o homem jamais entenderia. O espiritismo, pelo seu lado, aproveitando-se do conhecimento científico, pode ter condições de esclarecer todas estas questões e de divulgá-la com segurança, com substrato. Quando nós verificamos que a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de vida, e que os astrofísicos julgam que o universo teria sido criado há cerca de 10 bilhões de anos, estes números, segundo o Espiritismo, ainda são efêmeros. E o conhecimento no estágio atual de evolução que nos encontramos não permite fazer uma assertiva correta sobre essas questões. Entretanto, nós verificamos que ao longo da história da vida biológica, espécies se sucederam, se extinguiram, e os números são estimativos. Para aproximadamente 1,5 milhão de espécies animais e vegetais conhecidas hoje, nós temos, pelo menos, não mais pessimista dos números, 10 vezes de espécies extintas. E por quê? Isto tudo, provavelmente, para preparar um ambiente
que pudesse receber o espírito humano tal qual o conhecemos. O homem caminha num processo de evolução muito rápida do ponto de vista biológico. Somos o mais recente habitante do planeta. E se remontarmos às nossas origens antropóides, temos no máximo 2 milhões de anos. E como Homo sapiens, como a espécie que somos conhecidos, cerca de 100 a 150 mil anos. Então estamos aqui há muito pouco tempo, mas com um potencial de ação muito grande e violento. Nesses 150 mil anos, transformamos a Terra de forma tal que não pode ser comparada com as transformações que ela sofreu ao longo desses 4,5 bilhões de anos. Removemos montanhas, fechamos rios, represamos, alteramos os ecossistemas, dos desertos transformamos em verdejantes pastos e das grandes florestas transformamos perenes desertos. Se formos verificar a mais recente das listas de animais colocados em extinção neste país, e estas listas são 13, confluem, a lista do IBGE, divulgada este ano, apresenta um número alarmante de espécies colocadas em ameaça de extinção. São cerca de 303 espécies que provavelmente não chegarão ao ano 2100. Isto se não tomarmos os devidos cuidados para preservá-la. A natureza responde a uma lei que nós espíritas conhecemos muito bem, a lei de ação e reação. Ela sempre responderá, às vezes como a lei de Talião, forte quando a agredimos. Vamos imaginar ainda uma linha evolutiva do homem e das suas populações e verificarmos que as populações humanas caminharam num número que se manteve até o século XVII. Se há 6.000 anos nós éramos cerca de 14 milhões de indivíduos, e há 200 anos 113 milhões, permanecemos durante um longo tempo mantendo esses 113 milhões de habitantes. Rompemos para uma curva exponencial de crescimento das populações a partir de um processo de revolução industrial que aconteceu há cerca de 250, 300 anos na Europa, rompendo, portanto, com a pressão do meio que controlava as populações. O homem, os animais sociais, têm o hábito de se confluírem e viverem aglomerados. E estas aglomerações favorecem as pressões do meio. São as pragas, as doenças, a falta de alimentação que leva a um controle da população. Mas a revolução social, a revolução industrial trouxe novas técnicas e reformas profundas na área de saúde e na área da agronomia, produzindo uma maior quantidade de alimentos. Os cientistas, a partir daí, estabeleceram que a Terra é um ambiente limitado. Cabe a nós perguntarmos se isto é verdade. Se somos hoje pouco mais de 4 bilhões de habitantes encarnados e cerca de 16 bilhões de desencarnados aguardando o retorno, conforme nos assegura a literatura espírita, nós vamos verificar que a população mundial tende a crescer sempre.
É agora necessário que façamos a analogia espírita para que possamos entender essas questões que nos levam a refletir sobre ecologia. Kardec nos assinala que a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. E assim nós o cremos. Nós verificamos pelas palavras do confrade Isaías inúmeros problemas a que estamos submetidos. Chernobyl, Golfo Pérsico, poluições de petróleo por todo o mundo. E nós mesmos, quantos de nós esquecemos o essencial, as coisas pequenas, os papéis de balas que não guardamos nos nossos bolsos para despejá-los em locais adequados? A falta de orientação no sentido de aproveitamento melhor da matéria orgânica. O Espiritismo, ele é muito lúcido em nos colocar estas questões. E ele tem como um pressuposto básico a evolução do homem, a evolução do espírito. E para tanto ele se consubstancia na justiça divina. Esta justiça permite ao homem retornar tantas vezes quantas forem necessárias a este plano para a sua reforma íntima e para a sua educação moral, como nos ensinou o mestre o mestre José Raul. Cabe aqui uma pergunta final: por que sujar a casa que haveremos de voltar? Será que nos sentimos felizes e tranquilos quando saímos do nosso lar material para os nossos passeios, os nossos trabalhos, e ao retornarmos a este lar, nos sentimos tranquilos em encontrá-lo sujo? É esta a analogia que nós queremos fazer frente às questões ambientais. Somos, sim, ecologistas espirituais em busca de um processo de evolução que haveremos um dia de alcançar, uns mais rapidamente do que outros, uns com a casa mais limpa do que outros. Mas para que isto possa favorecer-nos no futuro, e um futuro que está aí muito próximo, é necessário que tomemos a natureza, como nos diz o Evangelho, como irmã. Cuidemo-la com amor, com carinho, porque ao retornarmos, sem dúvida nenhuma, vamos precisar dela para viver em harmonia, buscando o nosso futuro, buscando a luz que todos sonhamos. Muita paz e obrigado.